Bem-vindo à Rádio Bot Finanças. Onde o futuro do seu dinheiro começa agora. Sem enrolação. Só o que importa. Ele previu 3 grandes crises antes de todo mundo. E agora está avisando novamente. Então vamos de conteúdo. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar a mente de uma figura assim intrigante do mercado financeiro, Michael Burry, conhecido por antecipar crises que pegaram muita gente de surpresa. Sim, e o interessante é observar o padrão, né? Um pensamento que vai na contramão do consenso é aliado a uma análise super profunda. Algo essencial num mundo com tanto ruído econômico, sabe? Nosso objetivo aqui é entender como ele chega nessas conclusões e, claro, quais são os sinais que ele aponta agora. Será que dá para tirar alguma lição disso tudo para o nosso próprio bolso? Vamos investigar. A primeira aposta notável dele, que nem todo mundo lembra, foi na bolha das .com, lá no início dos anos 2000. Enquanto o mercado festejava a nova economia digital, ele já via, sinais de fraqueza. Sacou o dinheiro de ações que pareciam imbatíveis na época, como Amazon e Yahoo, e protegeu o fundo que ele gerenciava. Impressionante, né? E essa jogada nas .com já demonstrava a metodologia que o definiria. Burry, que tem formação médica, e síndrome de Asperger, algo que ele mesmo diz que é uma vantagem para o hiperfoco, né? Para o raciocínio lógico. Sim. Ele se debruça sobre dados que a maioria prefere ignorar. Ele literalmente lê as letras miúdas, sabe? Os relatórios complexos que ninguém mais tem paciência para analisar. Aqueles detalhes. Exato. Ele não olhava só o potencial de usuários, mas o fluxo de caixa real, a taxa de queima de dinheiro, e via modelos insustentáveis ali. Faz sentido. E foi essa leitura detalhista que o levou à previsão mais cinematográfica, a crise imobiliária de 2008. É aqui que a coisa fica realmente tensa. Como ele conseguiu enxergar aquilo nos contratos? Olha, ele mergulhou em milhares de páginas de contrato de hipoteca subprime, aqueles empréstimos imobiliários de maior risco, né? Sim, o subprime. E percebeu que não eram problemas isolados, mas uma falha sistêmica. Viu que aquilo era um castelo de cartas. E fez o que parecia loucura na época. O que foi? Apostou contra o sistema bancário americano, comprando seguros contra o calote desses títulos. Era, assim, como uma aposta de que esses empréstimos não seriam pagos. Nossa, imagino a pressão. Devem ter chamado ele de responsável, de maluco. Os grandes bancos devem ter caído em cima. Com certeza, exatamente, foi uma pressão enorme. Mas, quando a bolha estourou em 2008... o fundo dele lucrou mais de 700 milhões de dólares. 700 milhões? Pois é. Isso nos faz pensar, quantos alertas a gente ignora só porque todo mundo está indo na mesma direção? Uma quantia absurda vinda de alguém que duvidaram tanto. E mais recentemente, a gente viu algo parecido. Teve mais algum alerta dele? Sim, sim. Por volta de 2020, 2021, naquele clima de euforia com Tesla, as ações meme, sabe? Ah, sim, aquelas das redes sociais. Isso, e o boom das criptomoedas. Ele voltou a alertar. Falou em outra bolha, inflada por dinheiro fácil dos estímulos governamentais e um otimismo, assim, exagerado. Lembro dele falando da Tesla. Exato. Chegou a dizer que a avaliação da Tesla era absurdamente supervalorizada. Bem direto. E vimos o resultado depois, né? Muitas dessas ações e criptos tiveram quedas bem fortes em 2022 e 2023. Ele parece ter um faro para excessos. E agora? O que ele anda dizendo? Quais são os sinais atuais? Então, os alertas continuam. Burry tem destacado os riscos das dívidas públicas gigantescas pelo mundo, uma inflação que pode ser maior do que os números oficiais mostram, sabe? Uma inflação mascarada? Talvez. E mercados financeiros que parecem desconectados dos riscos reais de recessão ou instabilidade. Ele tem uma frase forte. As pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã, mas o amanhã chega. Uau, forte mesmo. Ele sugere uma fragilidade no sistema. Talvez uma crise se formando mais silenciosamente dessa vez. Ok, mas assim, por que isso importa para quem não é um mega investidor? O que isso significa na prática, para o dia a dia? Importa porque grandes crises financeiras não ficam só em Wall Street, né? Elas afetam o emprego, o crédito para o pequeno negócio, o valor das nossas economias. A lição aqui não é tentar prever o futuro como ele, claro.
Seria impossível, né? Exato, mas é entender a importância de olhar para os fundamentos, questionar o otimismo excessivo e não ser pego totalmente de surpresa, sabe? Entendi. Então a questão não é se ele acerta 100% das vezes, mas o valor de ter essa perspectiva crítica, é isso, de não seguir a manada cegamente. Perfeito. A análise dele nos força a questionar o consenso, a olhar para os dados por trás das manchetes, a considerar cenários que parecem improváveis hoje. Desenvolver essa capacidade de análise crítica independente é fundamental em qualquer cenário econômico, é valioso. Fica então a reflexão final, inspirada no histórico dele, e se essa fragilidade que ele aponta hoje for real, isso nos leva a pensar o quão preparada ou preparado cada pessoa está para lidar com a próxima grande mudança na economia. Uma pergunta para a gente pensar, né? Com certeza. Valeu pela companhia nessa análise super interessante. Até a próxima. Até a próxima. Se fez sentido para você, Se inscreve e compartilha.